Boa noite. Na maior operação já realizada contra os supostos corruptores, a Polícia Federal prende presidentes de grandes construtoras e bloqueia 720 milhões de reais de 36 executivos. E veja também nesta edição. Professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, deixa a comissão que investiga estupros e discriminação dentro do campus e lamenta a falta de empenho em resolver os casos. Fraudes no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, levam 4 pessoas à prisão. Pesquisa internacional sobre o consumo aponta que os brasileiros estão entre os que planejam gastar pouco no Natal. Realmente está tudo caro, né? Brasileiro aprendeu a reconhecer os direitos e superlotam a justiça com ações por danos morais. Em encontro bilateral antes da reunião do G20 na Austrália, presidente Dilma se reúne com o colega da Turquia para discutir relações comerciais. Projeto em São Paulo leva a leitura à sala de aula. Este é o Tomás. Ele mora no SAD, onde o tempo é quente e é seco. Nossa bancada tem a presença do filósofo Mário Sérgio Cortella e do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior, que está estreando aqui no Jornal da Cultura. Participe com as perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. O número é 97559-2915 e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A Polícia Federal cumpriu hoje 85 mandados de busca e prisão. Mandados de busca e apreensão e também a prisão na 7ª fase da Operação Lava Jato, que investiga esquemas de lavagem e desvio de dinheiro. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os alvos dessa etapa da operação foram empresários e executivos das empresas Camargo Corrêa, OAS, Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e IESA. Juntas, elas têm contratos com a Petrobras que somam 56 bilhões de reais. O presidente da UTC, Ricardo Pessoa, foi levado à sede da PF em São Paulo. Além dele, também foram presos o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, José Adelmário Pinheiro Filho, presidente da OAS, Eduardo Hermelino Leite, vice-presidente da Camargo Corrêa, Carlos Eduardo Strauch Alberto e Nilton Prado Júnior, diretores técnicos da Engevix, Otto Garrido Sparenberg, diretor de operações da IESA, e Ayrton Medeiros Fonseca, presidente da Divisão de Engenharia Industrial da Galvão Engenharia. A Justiça mandou bloquear 720 milhões de reais em bens de 36 investigados, que devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de cartel, organização criminosa, corrupção e fraude à lei de licitações. Servidores da Receita Federal também participaram das ações de hoje para investigar possíveis crimes fiscais. Foi necessário juntar bastante material probatório, analisar bastante coisa para que as buscas hoje fossem feitas em empresas onde há, de forma consistente, material que indique a formação de cartel aí nos contratos com a Petrobras. O avião que transportou os presos de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro chegou no início da noite aqui em Curitiba. A Polícia Federal da capital paranaense concentra as investigações e mantém em sigilo o nome dos presos que vieram para cá. Quem teve a prisão decretada e ainda não foi encontrado fica impedido de deixar o país. As investigações vão seguir em sigilo até o fim das prisões. A Operação Lava Jato ela provavelmente vai se expandir muito para outras áreas do serviço público. Olha, as empreiteiras OAS, UTC e Odebrecht informaram que estão à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e que colabora com as investigações. A Engevix só vai se manifestar diretamente por meio dos advogados. A Queiroz Galvão disse que todas as atividades e contratos seguem rigorosamente a legislação em vigor. A construtora Camargo Corrêa repudiou as ações coercitivas e informou que está à disposição das autoridades desde o início das investigações. A Mendes Júnior informou que o vice-presidente da empresa, Sérgio Cunha Mendes, estava em viagem com a família durante a manhã. Assim que soube do mandado de prisão, tomou providências para se apresentar ainda hoje à Polícia Federal em Curitiba. Roberto Delmanto, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no jornal, bem-vindo. Boa noite, Ricardo, eu que agradeço. É algo inédito na justiça brasileira se chegar até os corruptores?
supostos corruptores. Isso, ainda não podemos dizer, mas, de fato, é uma medida inédita na justiça brasileira. E o que chama atenção é que foram 6 mandados de prisão preventiva, o que é diferente da prisão temporária, porque tem sido habitual no Brasil, Cortella, inclusive, muitos mandados de prisão temporária, que são aqueles por 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para as investigações. E o que chama atenção neste caso, e aí sim inédito, é a prisão preventiva de 6 diretores de empresas. E a prisão preventiva é muito mais grave, ela exige muito mais provas e ela pode durar no tempo por um período muito maior. Agora, você estava comentando com a gente aqui antes do jornal começar que o juiz aproveitou de viagens que foram feitas por esses diretores logo após o expediente da delação premiada, né? Isso serviu de base para que ele decretasse essas prisões? O juiz Moro é um juiz muito experiente, um juiz muito preparado, muito inteligente e, evidentemente, ele tem um viés já demonstrado em outras prisões, é um juiz rigorosíssimo e especializado nessas questões de crimes financeiros. E eu acabei de ler o mandado de prisão e a decisão que fez a prisão, e eles sustentam o seguinte, que as empreiteiras teriam juntado documentos falsos para o próprio juízo, a fim de justificar as despesas. Ele diz isto, que para ele esses documentos seriam falsos e isto seria um dos motivos da prisão preventiva. E também levantou as viagens dos executivos, logo no momento em que houve aquelas delações premiadas, dizendo, olha, alguns deles viajaram, e isto seria um indício que poderia haver alguma fuga. E outros motivos que ele elenca que não encontram realmente muito embasamento jurídico, como a questão do prestígio da justiça, isto está vencido nos tribunais, e a questão da reiteração criminosa, que ele diz que em liberdade os esquemas poderiam ser mantidos, o que também é muito questionável. Cortella, boa noite. Olá. O Bruno, de Macaé, pergunta pelo WhatsApp se nós estamos deixando de ser o país da impunidade. A gente pode deixar de estar. Esse não é o único sinal, é um sinal adequado, é algo a ser apurado, debatido. Né? Não se pode esquecer que há, sim, um envolvimento de uma parte das organizações, seja elas quais forem, dentro disso, mas nós não podemos perder o espírito de fazê-lo. Eu só vivi um dia de hoje equivalente quando, em fevereiro do ano passado, houve a renúncia do Papa, em que as pessoas disseram assim, o Papa renunciou. Você diz assim, não é possível. Como o Papa renunciou? Hoje se dizia assim, prenderam presidentes de empreiteiras. Fala, como? Então, esse tipo de perplexidade, aí até uma coincidência quase que teológica, né? Porque é a 7ª fase da Operação Lava Jato, e dentro do livro do Apocalipse, que parece um pouco, o número 7, ele é decisivo. Quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, o 7º selo vai ser aberto e aí tudo vai ferver. Então, é uma situação, ela é apocalíptica nesse sentido, de que há muita gente, né, em estado de atenção e de tensão, mas, por outro lado, também de necessidade de alguma certa cautela para avaliar as coisas no que elas têm de ser. Ela é um momento de desejo de justiça, e não desejo de revanche. De justiça, sim, mas que é, de fato, espantoso, sem dúvida. Nós vamos conversar ainda bastante a respeito, inclusive, das repercussões políticas que pode ter, mas eu gostaria, antes de mostrar aqui no nosso telão, que a Lava Jato é uma das operações mais importantes da Polícia Federal justamente por causa disso, né? As investigações abrangem também os corruptores e não apenas os corruptos, o que é algo inédito na justiça brasileira. E para mostrar a abrangência da Lava Jato, nós preparamos aqui no telão os desdobramentos dessa operação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem o primeiro núcleo, que é o núcleo financeiro. O principal nome desse núcleo é o de Alberto Youssef, mas há também outros nomes, como, por exemplo, a de Nelma Konama, que era uma doleira que tentou, inclusive, fugir do país com $200 mil na calcinha, e ela já é condenada nessa operação, nesse inquérito, nesse processo, a 18 anos de prisão. Depois a gente tem aí o núcleo da Petrobras. O principal nome que apareceu até agora é de Paulo Roberto Costa. Ele fez aí o acordo da delação premiada, né? Revelou um esquema de repasses ao PMDB, ao PT e ao PP, por meio de contratos superfaturados de obras da Petrobras, e hoje foi preso um outro ex-diretor, o Renato Duque, que é apontado como sendo um dos nomes do PT dentro do esquema da Lava Jato. Tudo isso a investigação vai mostrar. Depois, a gente tem o núcleo político, né? O André Vargas é o primeiro deputado que apareceu como tendo um elo com o Alberto Youssef. Ele é acusado de pegar uma carona no jatinho do Youssef e também de intermediar contratos entre o Labogen, que é um laboratório do Youssef, e o Ministério da Saúde, né? Depois apareceu no âmbito da delação premiada os nomes de Gleisi Hoffmann, que é ex-ministra-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff,
Rousseff, do PT, João Vacari Neto, que é apontado como sendo o homem ligado bastante ao Renato Duque, o José Janene, do PP, e também Sérgio Guerra, do PSDB, sendo que Janene e Sérgio Guerra já morreram. E o Janene foi, inclusive, condenado no processo do Mensalão. Depois a gente tem aí a grande novidade de hoje, que é o núcleo das empreiteiras. A gente tem a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão e a prisão também desses diretores na Camargo Correia, na OAS, na Odebrecht, na UTC, na Queiroz Galvão, na Engevix, na Mendes Júnior, na Queiroz Galvão e na IESA. Só para vocês terem aí uma noção da quantidade de pessoas e de desdobramentos, empresas que foram tomando corpo ao longo dessas investigações. A gente viu o delegado dizendo agora há pouco aqui no Jornal da Cultura que isso ainda vai prosseguir, né, Roberto? Quais são as consequências políticas que vocês veem para esse caso, uma vez que a oposição pretende explorar bastante esse caso? Me chamou a atenção, Ricardo, o fato do juiz Sérgio Moro ter citado falas do ex-candidato Aécio Neves, senador Aécio Neves, e citado também falas da presidente Dilma Rousseff ao decretar as prisões. Ou seja, houve aí, de certa forma, uma politização, mas ele adianta que diz que o assunto é tão relevante que representantes dos dois grandes partidos do Brasil informaram que é fundamental passar essa história a limpo, fundamental investigar, que seria, o que eles disseram, o maior caso de corrupção da história do país. Ou seja, o juiz Sérgio Moro também levou em consideração este fato, o que, por sua vez, Cortella, vai ser explorado pelos advogados e bem explorados, porque política e processo penal, eles devem estar distanciados. Mas o juiz aí não aguentou e mencionou os dois. Olha, o Gabriel P. aqui pelo Twitter, o Emilson, vários telespectadores aqui bastante assíduos estão dizendo que eles não acreditam muito que essas pessoas irão permanecer presas, porque serão capazes de contratar bons advogados e a justiça brasileira sempre estaria, segundo eles, dispostos a analisar casos envolvendo poderosos de uma maneira diferente. O que você acha, Cortella? Eles já estão com ótimos advogados, eles não vão contratá-los, já saíram os melhores, estão ali também, vários deles. Agora, acho que a nova legislação brasileira, em relação a casos de corrupção, é que ela favorece um pouco também a incriminação, né, da direção da empresa, e não qualquer funcionário, né, numa outra estrutura. Quer dizer, isso também é algo que passou pelo legislativo brasileiro. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que esse tipo de teia que vai se espraiando, ele pode chegar a muitos lugares. Porque se esse momento envolve uma questão relativa à Petrobras, e parte dessas empresas, de maneira legal, no sentido do dia a dia, financia campanhas, não foram só campanhas dos partidos agora mencionados, né? Outras campanhas também de outros partidos que também tiveram, né, esse tipo de financiamento. E, portanto, essa teia, eu acho que uma parcela da oposição, com toda razão, vive um momento de júbilo, mas também um momento de cautela posterior, porque você precisa, também lembrando, né, que se o ex-presidente do PSDB também foi acusado, parte do PT, parte do PP, quer dizer, é uma coisa que tem tantos tentáculos, né, envolvidos. Eu vou usar uma imagem que eu gosto de usar sempre, né? Há uma diferença quando você faz esse tipo de apuração, é a diferença entre você abrir e soltar um saco de batata e um saco de farinha. Saco de batata você abre, faz sai tudo de uma vez. Saco de farinha você solta, faz assim, sai mais um pouco, faz assim, sai mais um pouco. Hoje o que o juiz fez foi abrir o saco de farinha. Precisa de um lava-jato para limpar o saco da farinha. Agora, Delmanto, essa percepção que as pessoas têm de que a justiça ela é impune ou não pune os poderosos, você acha que isso vem da onde exatamente na figura de um advogado? Na verdade, primeiramente gostaria de dizer que, na minha ótica, essas prisões não vão ser mantidas por muito tempo. Lendo a decretação de prisão preventiva, nós vemos as falhas ali. Houve, de certo modo, foi forçado um pouco, alguns argumentos foram forçados. E houve essa politização do mandado, da decisão que mandou prender esses empreiteiros. Ou seja, isso vai ser explorado. Agora, essa questão
de que se a justiça, de que a impunidade, de que quem tem bons advogados consegue ficar solto e assim por diante, eu digo que todos devem ter bons advogados. A Defensoria Pública no Brasil hoje é muito boa, ou seja, que todos tenham excepcionais advogados. O que importa é fazer cumprir as leis. Esta é a regra. Que tenham ótimos promotores, que tenham excelentes juízes e que tenham maravilhosos advogados. Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, que é o lado dos advogados. Mas as leis têm que ser cumpridas. Agora, este fato é único na história do Brasil. Isto é uma realidade. E se você observa, não é tão verdadeiro assim de que há uma impunidade que graça no cotidiano, porque até a ação penal 470, chamada mensalão, levou para a detenção várias pessoas com poder e influência dentro do Brasil, argumentando vários deles que eram inocentes, que não era daquele modo, mas o foram. Né? Tanto que alguns estão agora obtendo algum tipo já, né, de prescrição de tempo. No entanto, é a primeira vez, de fato, em que a gente tem esse tipo de impacto. Né? Esse impacto, ele talvez demonstre um caminho positivo, mas também, eu vou insistir num ponto, né? Não é para arrefecer, né, aquilo que é a necessidade de apuração da Justiça e da Polícia Federal. Mas é necessário também não ultrapassar as fronteiras de um Estado de direito também das coisas. Olha, esse é o tema do dia, a gente tem bastante tempo para discutir, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que o William Souza coloca aqui pelo Facebook. Há a possibilidade de uma grande delação premiada para que os empresários paguem multas e não sejam julgados, pagando apenas as multas? Eu lembro que as empresas tentaram procurar a justiça com essa proposta, né? Na minha ótica, elas perderam a oportunidade, porque o juiz mesmo alega que foram juntados documentos que seriam falsos. Ou seja, o juiz diz, se vocês tiverem, ele escreve isso, as empreiteiras tiveram a oportunidade e elas não aproveitaram a oportunidade, como quem diz, agora é tarde. Porém, como eu disse, tudo é possível no processo penal, as coisas vão caminhando, mas a tendência é de que essa porta se tenha fechado neste momento. Olha, só para a gente lembrar, né, tem até aquele caso da SBM, que é uma empresa holandesa que está colaborando com a justiça holandesa, que forneceu navios, inclusive para a Petrobras, e que lá na Holanda, onde as coisas costumam ser um pouco diferentes das brasileiras, a gente espera chegar nesse patamar, ela está retornando aos cofres públicos holandeses cerca de 200 milhões de dólares. Né? E o Brasil assinou tratados internacionais de combate à corrupção transnacional, ou seja, todo este movimento de recrudescimento do combate à corrupção, ele vem de órgãos internacionais, inclusive dos Estados Unidos, e que está investigando a Petrobras. Ou seja, o Brasil também não pode passar esse papelão de não investigar aqui o que está sendo investigado lá fora. E isso poderá ter reflexos políticos muito grandes. Agora, acho que tem uma frase, Ricardo, que é muito irônica, que aparece nessas circunstâncias. Todo mundo que em algum momento é detido desse modo, especialmente quando é uma grande corporação, diz que está à disposição da justiça, tem que estar sempre. Quem é que não deve estar à disposição da justiça? Né? Desse ponto de vista, não há nada que se possa dizer a ser, não ser apresentar. Eu tenho uma questão até para o Delmanto nisso. É possível um habeas corpus, por exemplo? Sem dúvida, estão certamente todos já sendo redigidos. Mas onde que ele entra? Aqui, como a decisão foi do juiz Sérgio Moro, será no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. E depois ao STJ, que irá repercutir no ministro Teori Zavascki, que já decretou a prisão, manteve a prisão do doleiro Alberto Youssef, por exemplo. Tocar, né, gente? O professor Paulo Saldiva, comentarista aqui do Jornal da Cultura, pediu afastamento do cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Ele tomou essa decisão depois das denúncias de casos de violência dentro da universidade. Um dos motivos do pedido de afastamento foi a falta de posicionamento oficial da USP sobre as denúncias de casos de violência sexual contra mulheres e discriminação contra negros e homossexuais praticados dentro da universidade. Saldiva está de licença-prêmio por 90 dias e, depois desse período, deve deixar o cargo de professor titular, que ocupa na universidade há 18 anos. Ele já renunciou à presidência da comissão formada por professores, alunos e funcionários que, de junho a outubro, apurou os casos de abusos. Eles vieram à tona durante os depoimentos de alunas vítimas de violência sexual em festas da faculdade, na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na última terça-feira. As estudantes disseram que a universidade se omitiu na apuração dos casos para preservar a imagem da instituição. Em sua página no Facebook, Saldiva disse que a falta de ação dos professores da faculdade fez com que os alunos fossem submetidos
submetidos a essa situação. Ele falou também que vai continuar lecionando como professor colaborador sênior. Em nota, a Faculdade de Medicina disse que lamenta, mas respeita a decisão do professor e que os casos de abuso estão sendo investigados. Achei ruim porque o professor tem um papel importante na comissão, não é só pela coordenação, mas ele tem uma grande capacidade de diálogo entre os professores, com os alunos. O Ministério Público já está investigando os casos. Na última quarta-feira, a Faculdade de Medicina anunciou a criação de um Centro de Defesa dos Direitos Humanos para apurar os casos e dar apoio às vítimas. De alguma forma, essa visibilidade também nos ajuda a avançar na transformação desse tipo de situação dentro da faculdade. O relatório final da comissão formada para apurar as denúncias vai ser entregue no próximo dia 26 para a congregação da Faculdade de Medicina da USP, que é formada por alunos, professores e funcionários. No relatório, a comissão vai sugerir a criação de um centro de acolhimento e de ouvidorias para alunos, professores e funcionários. Também vai defender medidas de caráter punitivo, como a abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos. Gente, olha, o professor Paulo Saldiva disse que irá continuar a dar aulas, a orientar pesquisas na figura de colaborador sênior. Saldiva, como a gente colocou, é colaborador nosso aqui também, né, do Jornal da Cultura. Agora, Cortella, você que viveu, ou vive ainda, né, dentro do ambiente acadêmico, né, como é que você vê essa questão? A gente está diante de o mesmo tipo de fenômeno da criação de alguns grupos totalitários, assim, que a pessoa esconde coisas, tem medo de denunciar quando sai e convive com esse tipo de abuso? Eu acho que a questão é mais séria quando você tem acusação de estupro. Porque quase sempre há uma presunção tola no Brasil de que o estupro ele é movido, né, pela possibilidade, no caso, se for uma mulher, agora pela nova lei, né, que ela é que favoreceu, que ela queria, etc. Então, isso gera um certo desconforto de quem vai denunciar, na suposição de que não haverá acolhimento. Eu sempre insisto, todo sujeito que pratica uma coisa dessa, independente de onde ele vem, ele é absolutamente covarde. Ele é covarde. Eu sempre uso uma expressão que eu acho mais forte, assim, é nojento. É nojento alguém que usa essa condição. Agora, isso na nossa melhor universidade, né, na Universidade de São Paulo, na área de medicina, onde você tem pessoas que vão cuidar, né, da saúde mental e física de uma sociedade. Na nossa melhor escola, dentro desse campo, não pode. Eu não esperava que o professor Saldiva, por exemplo, que é uma pessoa absolutamente coerente, que ele fosse pedir o gozo dessa licença-prêmio, né, de quase 100 dias para depois tomar uma decisão, porque talvez se imaginaria que ele ia levar adiante. Mas é mais forte quando ele agora pede para se afastar do que se ele permanecesse coordenando, porque é isso que trouxe à tona. Foi um ato político do Saldiva? Sim, acho que um ato absolutamente necessário para quem tem decência. Ele tem muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp de telespectadores que querem que o Saldiva volte, né, para a comissão, não faça isso e tal. Ele deve estar assistindo a gente aí, Saldiva. Está dado o recado. Agora, Delmanto, do ponto de vista jurídico, é possível responsabilizar a faculdade em virtude dessas questões que estão acontecendo, estão vindo à tona? A faculdade poderá enfrentar algum questionamento criminal na questão de favorecimento pessoal. Por exemplo, se tiver a informação de que algum estudante praticou crime e ela omite essas informações da polícia e acaba, assim, ajudando este estudante ou aquele estudante, seja por N motivos, ela poderá encontrar, sim, algum questionamento neste crime de favorecimento pessoal. E nós vemos que esse movimento do professor Saldiva foi um movimento de protesto. De protesto e de um homem ético, de um homem íntegro que quer fazer as coisas e enfrentou dificuldades dentro da faculdade. Ou seja, isso coloca em xeque a congregação, coloca em xeque toda a diretoria da faculdade, ou seja, desnuda uma inatividade, uma inércia que o incomodou a este ponto de fazer ele largar. Por enquanto, talvez, quem sabe, retorne, e aí com uma posição de muito destaque e de muita energia para a apuração desses gravíssimos fatos, que cabe à polícia apurar, mas a faculdade não pode acobertar isto. O Thiago Melo diz que no país da jabuticaba as faculdades de medicina e direito se formam deuses e não cidadãos, quase um juiz. Sou educador e penso que qualquer caso de abuso sexual, preconceito, bullying tem que ser apurado e punido nos rigores da lei, diz o Dermival Silva. A seguir, 4 pessoas são presas por fraude no Enem e ainda processos por danos morais sobrecarregam a justiça.